Fala galera! Hoje a nossa aulinha vai ser sobre aspectos macroscópicos da matéria e suas separações. Imaginemos uma retrospectiva do mundo e de sua evolução desde o ser humano mais primitivo até nosso tempo mais recente. Notaríamos que o desenvolvimento material e tecnológico da humanidade ocorreu graças ao melhor aproveitamento e ao desenvolvimento das técnicas de transformação dos recursos disponíveis na natureza. Com isso, foi a nossa evolução química e o conhecimento científico. Contudo, muitos progressos no conhecimento das substâncias provenientes de minerais e vegetais foram obtidos no Ocidente e no Oriente. Então, vamos começar pelos conceitos básicos de matéria, corpo e objeto. Matéria é quando se fala em, por definição, temos que é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo, o vidro, o papel, a glicose, o ouro, os minerais, nós, até mesmo o ar, galera, também ocupa um lugar no espaço. Corpo, ao nos referirmos tratamos de uma porção limitada da matéria, em termos quantitativos. Exemplo, uma barra de ferro, um pedaço de madeira, um pedaço de vidro. E um objeto é quando falamos que um corpo possui aplicação ou utilidade, ou seja, gente, um objetivo definido para o homem. Exemplo, um copo de vidro, uma mesa, uma janela, um anel de ouro, por exemplo. Substâncias é a classificação qualitativa da matéria, formada por uma única espécie de matéria. Podemos então dizer que é um conjunto de moléculas quimicamente iguais. Um exemplo, a água, H2O, o álcool, C2H6O, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é o NaCl, né? Então, aqui, ó, a representação de uma molécula de água, H2O, elementos, hidrogênio e oxigênio. Quantidade de átomos, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Uma representação, por exemplo, do O3, né, do gás ozônio. O elemento é o oxigênio, quantidade de átomos, 3 átomos de oxigênio. Substância pura e simples é aquela formada por átomos de um mesmo elemento químico. Então, por exemplo, H2, O2, C8, O3, né? São todos formados por um único átomo daquele elemento químico. Uma substância pura e composta já é aquela formada por átomos de elementos diferentes. Por exemplo, a água, H2O. Eu tenho apenas água, né? Então, ela é uma substância pura. Ela vai ser composta porque eu tenho hidrogênio e oxigênio. CO2, eu tenho carbono e tenho oxigênio. Beleza, galera? E o que é um símbolo versus alotropia? O símbolo é a representação de um átomo. Ele está ligado à ideia de elemento químico. E a fórmula representa a molécula de uma substância pura. A alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, gás oxigênio, O2, gás ozônio, O3. O elemento químico é o oxigênio, mas a quantidade de átomos faz com que eu tenha substâncias diferentes.